Olá, alunos! Voltamos com as nossas explicações sobre o Windows XP e agora vamos falar sobre as janelas do Windows. Por que sobre as janelas? Porque o próprio sistema operacional se chama Windows, advindo do termo janelas. Traduzindo Windows aí para o português, vira janelas. Então é claro que entender a estrutura das janelas dentro do Windows XP é importante. Vamos começar assim. As várias aplicações, os vários recursos, os vários programas normalmente são carregados através de janelas na área de trabalho do Windows XP. Mas essas janelas possuem uma estrutura bem própria. Por exemplo, nós temos na parte mais superior das janelas do Windows a barra de título, que tem esse nome porque costuma carregar o título da aplicação que está carregada e também do arquivo, muitas vezes, que está em edição. No meu caso aqui, aparece ali, ó, na barra de título, que é essa barra mais superior, Microsoft Word, como sendo o nome da aplicação que está carregada nesta janela, e também documento 1 indicando o arquivo que está em edição nesta janela naquele momento. Então, barra de título, a barra mais superior dessa janela. Nessa barra de título, nós podemos destacar alguns elementos importantes. Se a gente sabe que ela exibe o título da aplicação ou o item carregado na janela, a gente também sabe que a barra de título carrega alguns botões mais à direita, como por exemplo esse botão que é o botão minimizar. O botão minimizar, ele não fecha a janela, mas quando tu clicar nele, vamos observar o que acontece? Minimiza a janela e esta passa a ser representada apenas por um botão na barra de tarefas. Então observa, agora eu estou com todas as minhas janelas da área de trabalho do meu Windows XP minimizadas. Aqui aparece um botão representando Info Online e o outro Microsoft PowerPoint. Essas duas janelas estão carregadas, no entanto estão minimizadas. Quer dizer, não é porque não está aparecendo na área de trabalho que ela não está carregada, ela não está fechada, está minimizada. E aí eu posso perceber os botões. Se eu clicar novamente no botão lá da barra de tarefas, essa janela será restaurada novamente para o sistema. Okay? Ao lado do nosso botão minimizar, nós temos o botão maximizar. Qual é a teoria do maximizar? Vamos a ela. É aquele que vai permitir que a janela se expanda e ocupa o espaço disponível para ela na área de trabalho. Então, minimizar, a janela se expande e ocupa o espaço disponível na área de trabalho. Vamos verificar como fica a janela maximizada, como eu disse, se expandindo e ocupando o espaço disponível na área de trabalho. Vamos dar continuidade aos botões. Bem, uma coisa interessante, quando o usuário clica no botão maximizar, automaticamente ele se transforma no botão restaurar. Porque se a janela já está maximizada, clicar nesse botão restaura a janela na área de trabalho. Vamos lá. Restaurar. A janela é restaurada no seu estado anterior. Restaura o tamanho e a posição da janela definidas pelo usuário. Então, quando tu maximizou, ela se expandiu e ocupou o espaço da área de trabalho. Agora, se tu clicar no botão restaurar, ela vai ser restaurada na mesma posição e tamanho definidos pelo usuário antes de ter aplicado o comando maximizar. E depois, indo um pouquinho mais à direita ainda da nossa barra de título, nós temos o botão fechar, esse xizinho que está enxergando. E quando tu clica no botão fechar, nem sempre ele fecha imediatamente a janela. Por exemplo, se tu está digitando um documento no Word e tu não salvou ainda esse documento do Word, quando o usuário clicar para o fechar, ele a princípio pode ou não fechar a janela. Nesse caso, se eu salvei o documento, ele fecha a janela. Mas se eu não salvei o documento, ele vai exibir esta caixa de diálogo que tu está enxergando na tela, dizendo, deseja salvar as alterações em documento? Se eu indicar sim, ele vai salvar as alterações e vai fechar a janela. Se eu indicar não, ele não salva as alterações, mas fecha a janela também. E se eu indicar o cancelar cancela a operação e não fecha a janela. Então, nem sempre quando tu clica no fechar, ele fecha imediatamente a janela. Se tu não salvou o documento, ele exibe então uma caixa de diálogo solicitando antes se o usuário deseja ou não salvar as alterações produzidas nesse documento. Ok? Esses são os comandos que nós temos ali na barra de título do nosso Windows XP. Tem também uma outra historinha na barra de título que é aplicar um duplo clique nela. Quando o usuário aplica um duplo clique na barra de título, ela maximiza, ela se expande. E se tu aplicar novamente um duplo clique, ela restaura. Então, duplo clique na barra de título também pode maximizar ou restaurar esta janela. E uma outra operação que a gente também pode descrever é um duplo clique no canto à esquerda da barra de título, no símbolo que representa a aplicação carregada.
quando tu clicar ali com um duplo clique no ícone que representa a aplicação carregada aqui à esquerda da barra de título, também é o comando fechar janela. Agora, se tu aplicar um clique só, ele abre um menu que tem opções como restaurar, mover, tamanho, minimizar, maximizar e até o próprio fechar, com o indicativo ali da tecla de atalho Alt F4. Ou se tu pressionar Alt espaço, ele também vai exibir esse menu, permitindo escolher se tu quer restaurar, mover, mudar o tamanho, minimizar, maximizar ou, como eu disse antes também, fechar a janela. Esse menu a gente chama de menu de controle, menu de sistema ou ainda menu suspenso das janelas que eu tenho aí dentro do Windows XP. Ok, pessoal? Esse é o estudo da barra de título das janelas do Windows XP. Na próxima aula a gente continua estudando a estrutura dessas janelas. Até a próxima aula. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, né? Marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até a próxima aula. Bons estudos!